Bem-vindos! Olha, hoje a gente tem um material aqui bem fascinante para analisar, viu? É um texto que detalha os fundamentos do que chamam de biomagnetismo medicinal. Ele apresenta a origem, os conceitos, uma abordagem terapêutica alternativa. E a fonte que a gente está usando, ela descreve uma jornada bem longa na prática médica, né? São décadas de experiência que, pelo menos segundo o relato, levaram ao desenvolvimento desse biomagnetismo. A nossa tarefa aqui é, então, investigar essas ideias principais, entender a lógica que o autor propõe. Ok, vamos mergulhar nisso. Exatamente. O objetivo é tentar seguir o raciocínio que está ali no texto, sabe? Acompanhar a trajetória que o autor descreve e desvendar os pilares, os conceitos que ele propõe. Principalmente essa ideia central do tal par biomagnético. É importante notar, e o texto mesmo enfatiza isso, né? Que essa abordagem ela não é apresentada como uma teoria que surgiu do nada, assim, do abstrato, mas como algo que nasceu, que brotou mesmo da observação clínica, de muitos e muitos anos de prática. E esse ponto de partida que o autor usa para construir a narrativa é bem forte, né? Ele fala em mais de 30 anos dedicados à medicina, antes mesmo de consolidar, de formalizar o biomagnetismo. Começa mencionando a formação lá atrás em fisiatria, que é a medicina física, reabilitação em 1963, e o trabalho depois no Instituto Nacional de Pneumologia. Isso já dá um peso, né? Um peso de experiência prática bem considerável. Sem dúvida. E o interessante é como essa experiência é colocada como a base de tudo, sabe? A narrativa constrói a origem da disciplina como um fruto direto da vivência clínica do dia a dia, da observação atenta de muitos pacientes com condições das mais variadas ao longo de décadas. É uma forma, claro, de buscar dar uma legitimidade, uma credibilidade, digamos, empírica para a abordagem. O material até relata que a busca inicial era por métodos que fossem mais eficazes lá na reabilitação pulmonar e descreve uma certa frustração, assim, com as limitações que ele via na medicina da época. A falta de recursos, essa insatisfação, segundo o texto, foi o que impulsionou ele a explorar outras vias, sabe? Outras terapias, tipo acupuntura e outras práticas. Isso antes de chegar no conceito-chave do biomagnetismo. Entendi. Então, essa credibilidade vem dessa estrada longa na medicina, mas como é que o texto faz essa ponte entre essa experiência toda e a teoria específica do biomagnetismo? Ele tenta conectar com outras áreas da medicina, por exemplo? Sim. Ele busca fazer uns paralelos. Argumenta que o biomagnetismo medicinal, assim como outras especialidades, ele até cita exemplos tipo medicina física, esportiva, até a aeronáutica, teriam surgido da necessidade prática mesmo, da observação de fenômenos clínicos e da busca por soluções. E a pedra angular dessa conexão, o conceito central que emerge dessa observação toda, como está descrito lá, é a questão do nível de energia normal, o NEM, ou, para ser mais específico, o pH dos órgãos internos. O pH, aquela medida de acidez, alcalinidade. Como é que isso vira o foco central? A ideia, então, é que o desequilíbrio do pH está na raiz de um monte de doenças? Precisamente. A proposta fundamental, como está lá no material, é que campos magnéticos de intensidade média, o texto até especifica o uso de ímãs naturais com potências entre 1000 e 50.000 Gauss, teriam a capacidade de detectar e, o ponto crucial, ajudar a corrigir essas alterações no equilíbrio do pH, nos tecidos, nos órgãos. Só para ter uma referência, né, esses valores de Gauss são bem mais fortes que um ímã de geladeira, claro, mas muito, muito mais fracos que os campos de uma máquina de ressonância magnética de hospital. Tá, entendi a escala. Mas como esses ímãs, segundo a teoria que ele descreve, atuariam no pH? Qual seria o mecanismo que o texto propõe? Ímãs pode neutralizar cargas e, por consequência, normalizar o pH que estava alterado. E por que o pH estaria alterado? Aí entra o argumento central. Essas alterações seriam causadas pela presença e pela atividade de micro-organismos patogênicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas.
O texto até atribui a um tal Dr. Richard Broding-Meyer, lá nos anos 70, a descoberta inicial de que um campo magnético poderia ser usado para detectar essas variações internas de pH que estariam associadas à presença de patógenos. Ok, então a lógica apresentada é: micro-organismos causam desequilíbrio de pH e campos magnéticos de média intensidade podem detectar e corrigir isso. Mas aí vem o que parece ser a inovação conceitual que o autor do texto propõe, o diferencial dele. A ideia do par biomagnético. Não seria só um ponto isolado com pH alterado, é isso? Exatamente. Esse é o ponto de virada, o ahá, digamos assim, conceitual que é apresentado como uma descoberta fundamental no texto. A afirmação é que as patologias não se manifestam num ponto só, mas sim através de 2 pontos específicos no corpo. E esses pontos estariam bioenergeticamente relacionados, formando um par. Um desses pontos teria polaridade magnética sul e pH ácido positivo, e o outro teria polaridade norte e pH alcalino negativo. E esses 2 polos estariam em ressonância biomagnética. Ressonância biomagnética Como a gente pode entender isso de forma mais simples, baseado no que o texto explica? Seria tipo uma conexão energética à distância entre esses 2 pontos? É uma boa analogia, sim. O texto propõe que esses 2 pontos se influenciam mutuamente, energeticamente, mesmo que estejam longe um do outro anatomicamente. Eles formam um circuito bioenergético específico que sustenta a condição patológica. A identificação e, principalmente, o tratamento simultâneo desse par é que seria a chave para desativar esse circuito e resolver a doença. Isso representa, na visão defendida ali no documento, um rompimento radical com o que o autor chama de visão unipolar da medicina mais convencional, sabe? Que tenderia a tratar focos de infecção ou inflamação de forma isolada. Aqui, a dualidade é fundamental. É uma mudança de perspectiva bem grande mesmo. E o texto, ele apresenta alguma evidência, algum caso para sustentar essa teoria do par biomagnético que parece tão central? Apresenta. O texto relata um caso que é colocado como um marco, um divisor de águas. A validação prática inicial dessa teoria. Trata-se do primeiro paciente com diagnóstico de HIV/AIDS que o autor teria tratado usando essa abordagem. Isso lá em 1988. O relato descreve a identificação de um par específico, que ele chamou de par timo-reto, nesse paciente, e o resultado que está descrito ali é uma recuperação clínica notável, muito rápida, algo que teria surpreendido bastante na época. Aqui é onde a narrativa fica realmente interessante, porque esse caso é posicionado como uma prova assim, que impulsionou todo o desenvolvimento que veio depois. Nossa, um caso de HIV/AIDS em 88 com recuperação rápida seria de fato algo muito impactante. E, a partir daí, o que o texto diz sobre a evolução do método? Como ele foi desenvolvendo isso? Bom, a partir dessa experiência, que ele considerou marcante, o autor relata ter iniciado um processo mais sistemático, sabe? De busca e mapeamento de outros pares biomagnéticos associados a diferentes doenças, diferentes disfunções. O material menciona que na época em que foi escrito, já existia um catálogo com 154 pares identificados, cada um correspondendo, segundo ele, a uma patologia específica causada por combinações de vírus, bactérias, enfim. Além desses, ele descreve 12 pares que chama de especiais, que estariam ligados a síndromes mais complexas, e outros 14 relacionados diretamente a disfunções de glândulas. Mais de 150 pares mapeados. Caramba! O texto dá algum outro exemplo concreto de par, além desse timo-reto que você mencionou? Dá sim. Ele menciona um outro exemplo, talvez para ilustrar a variedade, chamado par Gois. Esse par estaria associado a um fenômeno curioso, um aparente encurtamento funcional de uma das pernas, sabe? Que seria detectável durante o exame biomagnético e que poderia também estar relacionado a sintomas diversos em diferentes sistemas do corpo. A ideia é que cada par tem sua assinatura e suas manifestações clínicas associadas. Entendi. Então, se cada doença ou disfunção tem o seu par específico, a abordagem que o texto propõe funcionaria em 2 frentes ao mesmo tempo, é isso? Diagnóstico e terapia. Exatamente. Essa é uma das características que o material mais enfatiza.
A dupla função do método. Primeiro, como ferramenta de diagnóstico etiológico. Quer dizer, ao identificar o par ou os pares biomagnéticos presentes no corpo, o terapeuta estaria, segundo a teoria, identificando a causa raiz da doença. A combinação específica de pontos em desequilíbrio e, frequentemente, os micro-organismos associados a eles. O texto chega a comparar essa identificação do par a encontrar o código de barras da doença. E a segunda frente, a terapêutica, como funciona? A segunda frente é a terapêutica. Uma vez que o par foi identificado, a terapia seria aplicar os ímãos com as polaridades corretas, norte ou sul, sobre cada um dos pontos que formam aquele par, por um tempo determinado. A alegação é que essa aplicação neutraliza as cargas magnéticas opostas, quebra aquela ressonância patogênica entre os polos e permite que o pH daquelas regiões volte para o nível de energia normal. Ao fazer isso, o ambiente deixaria de ser propício para os micro-organismos específicos que dependiam daquele desequilíbrio acidez ou alcalinidade extrema para sobreviver e se multiplicar. Ou seja, a proposta é diagnosticar a causa e tratar na mesma sessão, corrigindo o terreno biológico. Parece uma lógica interna bem definida, né? E o texto ressalta outros aspectos práticos dessa abordagem. Fala alguma coisa sobre complexidade, sobre custo? Fala sim. E este é outro ponto que eles destacam fortemente como uma vantagem: a simplicidade e a acessibilidade da técnica. O material descreve o biomagnetismo medicinal como um método que é inerentemente simples na sua aplicação, eficiente e, um ponto crucial, de baixo custo tecnológico. Ele utiliza ímãs naturais, que são relativamente baratos, duráveis e não exige equipamentos super sofisticados ou instalações caras. E como o autor compara isso com outras abordagens médicas que a gente conhece? Ele faz um contraste direto com o que ele percebe como a crescente complexidade e o alto custo da medicina moderna, com toda a dependência de exames de imagem caros, análises de laboratório complexas, medicamentos de alta tecnologia, e também diferencia o par biomagnético de outras aplicações de magnetismo na saúde, tipo a diatermia, que usa ondas eletromagnéticas para gerar calor profundo nos tecidos, mas usada para dor, inflamação, ou aqueles produtos como pulseiras, palmilhas, colchões magnéticos. Na visão que está ali no texto, essas outras aplicações seriam, na melhor das hipóteses, paliativas, ou talvez preventivas, enquanto o par biomagnético visaria a cura, pela correção da causa raiz, que seria o desequilíbrio do pH. Essa questão da causa raiz parece mesmo ser central para eles. E isso nos leva a uma das afirmações mais ambiciosas do texto, eu diria. A ideia de que o conceito de par biomagnético poderia revolucionar o próprio entendimento das doenças. Como ele desenvolve isso? Olha, a perspectiva que está ali no documento desafia mesmo a noção convencional de doenças como entidades isoladas ou unipolares, como ele chama. Sugere que muitos quadros clínicos, principalmente os crônicos, os degenerativos, não seriam causados por um único agente, um único fator, mas sim pela interação entre diferentes micro-organismos. Por exemplo, um vírus e uma bactéria específicos que se sustentariam mutuamente através desses pares biomagnéticos. O vírus criaria um ambiente ácido num polo e a bactéria se beneficiaria de um ambiente alcalino no polo correspondente, formando tipo uma simbiose patogênica. Então a proposta é que muitas síndromes complexas poderiam ser explicadas por essas interações duais que são sustentadas pelos pares. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral que o texto pinta, a proposta é uma mudança de paradigma bem significativa. Em vez de focar primariamente no conjunto de sintomas que definem uma síndrome, que o autor argumenta ser o foco frequente da medicina convencional, o biomagnetismo buscaria a origem etiológica, a causa primária, nesse par de pontos com pH alterado, e nos micro-organismos específicos associados a cada polo. O documento afirma que essa interação dual e a tal ressonância bioenergética entre os polos são fundamentais, não só na origem das infecções, mas também nos processos inflamatórios crônicos e degenerativos. É uma visão que busca integrar a microbiologia, a física com o magnetismo e a fisiologia com o pH de uma forma bem particular. E olhando para o futuro, qual é a visão que o texto apresenta para o próprio biomagnetismo medicinal? Ele se vê como um sistema completo, fechado, finalizado? Pelo contrário, na verdade.
O autor adota um tom bem visionário no fechamento do material. Ele menciona que, embora já existisse um catálogo considerável de pares na época em que o texto foi escrito, mais de 160, se somar os patológicos, os especiais e os disfuncionais, novos fenômenos de natureza bioenergética estariam surgindo. Ou sendo identificados. Fenômenos que, segundo ele, talvez nem sigam mais tão estritamente os mesmos princípios do desequilíbrio de pH que formaram a base inicial da teoria. Isso sugere, então, que o campo estaria em evolução constante? Sim, essa é a implicação clara. O texto posiciona o biomagnetismo medicinal não como um dogma fechado, sabe? Mas como uma ciência viva, dinâmica, em constante evolução e expansão. É apresentado quase como uma porta que se abre para uma nova compreensão da saúde e da doença. Uma ferramenta que ainda estaria revelando seu potencial. O material chega a sugerir de forma bem assertiva até que talvez a gente esteja vendo o início da medicina do futuro. É uma afirmação ousada, né? Sem dúvida. Mas reflete a profunda convicção do autor na validade e no alcance da abordagem que ele descreve ter desenvolvido. Ok, então vamos só recapitular aqui os pontos essenciais que surgiram dessa nossa análise do material. A gente tem uma abordagem terapêutica que, de acordo com a fonte, nasce de uma experiência clínica prática bem vasta, né? Não de teoria pura. Correto. Uma abordagem que elege o equilíbrio do pH nos órgãos e tecidos como elemento-chave para a saúde. E afirma que os desequilíbrios acidez ou alcalinidade são causados por micro-organismos específicos. E que introduz esse conceito central e bem distintivo do par biomagnético. A ideia de que as doenças se manifestam em dois polos bioenergéticos que estão em ressonância, com polaridades opostas, sul ácido e norte alcalino. Isso. E que propõe o uso de ímãs de média intensidade como uma ferramenta dupla, tanto para identificar, para diagnosticar esses pares específicos associados a cada doença, quanto para neutralizá-los, para tratar, corrigindo o pH e eliminando o ambiente que era propício aos patógenos. O texto também enfatiza muito a simplicidade, o baixo custo, a acessibilidade do método, né? Contrastando com a medicina tecnológica mais convencional. E apresenta relatos de resultados clínicos que ele considera significativos, como aquele caso do HIV, para validar as afirmações. Exato. E argumenta que essa abordagem permite atuar na causa raiz, na etiopatogenia das doenças, indo além do tratamento só dos sintomas ou do manejo das síndromes que já estão estabelecidas. Essa capacidade de identificar a origem através dos pares é um dos pilares da argumentação do texto. E para finalizar, o material deixa essa perspectiva de contínua descoberta, de evolução, posicionando o biomagnetismo como um campo aberto e talvez precursor de futuras abordagens médicas. Sem dúvida. Essa visão de futuro e a convicção na capacidade, digamos, revolucionária do método permeiam todo o documento que a gente analisou. Bem, foi uma exploração densa de um sistema terapêutico com premissas bem particulares, né? E fica a reflexão, acho que é inspirada pelo próprio material. Se essa ideia central da dualidade, da ressonância biomagnética entre dois pontos, como base para diversas condições patológicas, como está descrito no texto, tivesse alguma validade, que outras implicações isso poderia ter? Como isso poderia reconfigurar a nossa compreensão da interação complexa e constante entre os trilhões de micro-organismos que vivem com a gente e o nosso próprio corpo? É algo que com certeza deixa a gente pensando.